Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui com mais um OpaCast, né? O OpaCast. E hoje temos um convidado muito importante, uma pessoa que temos um carinho muito grande por ele, um homem de Bíblia, um homem estudioso, né? Um pastor que se dedica às Escrituras Sagradas. Isso é muito bom e é um pouco meio raro hoje em dia, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma conversinha com ele aqui sobre um tema muito importante. Fique ligado nesse tema, né? Muita polêmica, muitos confrontos e Bíblia pura. Não tem ideia como é que você vai ouvir muitas coisas boas hoje para o seu aprendizado. Quase não saiu, né? Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, estamos aí com o nosso convidado. Você vai conhecer daqui a pouquinho aí, tá bom? Fica com a vinheta. Olá, meus queridos! Mais uma vez estamos aqui com o nosso OpaCast, né? O OpaCast está aqui hoje o nosso amigo pastor Adriano Nascimento, um colega de trabalho, e hoje está nos dando uma honra para podermos conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante. Não tem ideia como é preciso que a igreja, de modo geral, se atente a esses assuntos para que possamos ver uma igreja ativa. Vamos falar ativa não é em trabalhos, é ativa espiritualmente. O mundo precisa disso. Nosso Brasil está precisando muito disso, né? Pastor Adriano, um prazer em estar com você aqui hoje. Sempre uma honra, né? Foi uma honra poder hoje também fazer parte aí do nosso trabalho, né? Que a gente acabou esse trabalho unindo os propósitos nossos, né? Na verdade. E dá uma saudação aí, o povo quer conhecer o pastor Adriano Nascimento. Amém, pastor. Primeiramente, uma boa tarde aí, o senhor, paz do eterno. Para mim também é um grande prazer estar juntamente com o senhor aqui, fazendo parte dessa conversação. Também a todos os seguidores aí do OpaCast, Deus em Cristo continue abençoando todos. Estejam certos que o assunto aqui será muito proveitoso e de grande relevância espiritual. Cristologia, né? É o nosso tema hoje, né? Quando Corretamente. se fala em cristologia, a gente não tem jeito, né? O nome já diz, né? Estudo sobre Cristo, né? Então, e hoje parece que esse cristologia está um pouco meio mistificado, né? Então, parece que é Cristo. Quando a gente vai conviver com o negócio não tem Cristo nenhum, tem ali umas mãozinhas de homens, né? Essa é mais ou menos a visão hoje, Adriano. O que nós estamos vivenciando hoje é chamado de uma crise da centralidade da pessoa de Cristo. Essa é uma das crises que a igreja está vivenciando. Crise da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja ela é cristocêntrica. Então, quando ela perde o foco, a sua objetividade, ela deixa de ser cristocêntrica. A crise hoje se dá por conta disso. As distrações têm feito a igreja perder essa objetividade ou o seu caráter, que é ser cristocêntrica. Estamos numa época, então, que é onde o cristocêntrico ele não entra, né? Se fala muito em Natal, fala muito em o nascimento de Jesus, né? Essas coisas todas. E a gente, na verdade, quando a gente vai deparar, né, com todo esse episódio que a gente vê aí sobre o Natal, essas comemorações, e no fundo histórico, Cristo mesmo não está ali, né? Vamos lá. Qual foi os dois propósitos de Jesus na Terra? Primeiro, salvar o perdido pecador. Como está lá em Lucas capítulo de número, salvo engano, 19. Salvar o perdido pecador. Eu não vim para
os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para buscar e salvar o perdido pecador. Então, esse foi um dos propósitos da missão de Jesus, foi salvar o perdido pecador. O segundo propósito de Jesus na sua missão foi trazer à existência da igreja, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Diante da revelação que Pedro recebe, e ele expressa dizendo que a revelação que Pedro recebe não foi a carne e o sangue, mas o Pai que estava nos céus, ele disse: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha, pronome possessivo, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, os dois propósitos distintos de Jesus, prioritários, são esses. Primeiro, salvar o perdido pecador, e segundo, estabelecer e trazer a existência para si a igreja. Então ele está dizendo, edificarei, ele se apresenta como o edificador da igreja, ou seja, o fundamento, o edificador. O próprio Pedro ratifica isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se não fala a memória, versículo 11. Ele chama Jesus de a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada por vós, ele se tornou a pedra de esquina, que é a salvação de todos aqueles que crêem. Então, Pedro, ele não está se apropriando como pedra. Muitos interpretam erroneamente, dizendo que Pedro é o fundamento. Verdade. Pedro é a pedra. Só que não tem como. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, essa igreja já tinha ruído. Estava em queda já, né? Hã? Talvez seja esse o ponto hoje, que a igreja ela está se perdendo. Porque, na verdade, quando a gente vai... Hoje, a gente pastoreia a igreja um bastante tempo já, né? E a gente sabe que hoje você pregar Cristo na igreja e você se focar nessa mensagem dentro da igreja se torna um pouco meio complicado, porque as pessoas, na verdade, se acostumaram a viver em menção deles próprios, né? Deles próprios. Aí Cristo começa a fazer aquele negócio, olha, se você quiser seguir a mim, tem que negar a si mesmo. Começa o ponto de partida aí, né? Isso. Aí começa, não está negando, aí a gente começa a pregar que tem que negar, que tem que renunciar, que tem que te abnegar de algumas coisas, o povo começa a pular, né? Com certeza. O que acontece? Que nem eu estou enfatizando aqui. Cristo se apresenta como o fundamento. Segundo, ele usa o pronome possessivo, minha igreja. Então a igreja é propriedade de quem? Dele. Com certeza. Quem é o dono da igreja? Jesus é o dono da igreja. É minha igreja. E ele se apresenta como protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa igreja deve ser cristocêntrica, porque o seu dono é o próprio Jesus Cristo. Se Jesus ele é o dono dessa igreja, ela é cristocêntrica, então quando ela deixa de ser cristocêntrica, existe uma crise existencial, crise de identidade. A igreja está perdendo a sua identidade. Uma vez que ela perde a sua identidade, ela deixa de ser cristocêntrica, as demais coisas perdem a sua relevância, como a doutrina, como a comunhão entre os irmãos, como os princípios bíblicos, como o senhor está enfatizando. Os princípios bíblicos perdem a sua relevância. Entendeu? Eu sempre falo que hoje a igreja ela vive dentro do próprio Jesus, quando termina o Sermão da Montanha, no capítulo 7, ali depois do versículo 24, ele fala que se você ouve as minhas palavras e ouve essas minhas palavras, então quando ele fala essas minhas palavras, ele está exatamente falando sobre o fundamento que é os 3 capítulos, né? 5, 6 e 7.
Então, eu sempre falo assim, olha, gente, vocês querem se fundamentar em Cristo, tem que ler 5, 6 e 7 de Mateus. Estudar, Isso que aí. são os famosos chamados Sermão da Montanha, né? Isso. Sermão da Montanha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser pelo qual já existe. Já existe, exatamente. Jesus Cristo. Boa lembrança. Atos capítulo 4, o próprio Pedro faz a menção de Cristo como a pedra, como fundamento, como alicerce da igreja. Sempre puxando lá. Pelo qual não existe outro pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Ele tira o foco dele, tira a centralidade dele. Porque nós observamos que por conta de erro doutrinário e teológico, a gente não perdoa, a gente ensina. Por conta de erro doutrinário e teológico, existe um ensinamento que ensina que Pedro é o fundamento. Pedro é a pedra pelo qual Jesus fez a referência. Mas como Jesus fez a referência dessa pedra, ele falava de si mesmo. Exatamente. É porque, na verdade, a gente vê hoje, né, a gente vê isso no dia a dia da igreja. Né? Onde fizeram uma pergunta muito prática, ver se a gente pode encaixar dentro dessa pergunta a nossa conversa aqui. Por que não existe mais milagre como de antigamente? É porque os coxos não mais andam, os mortos não ressuscitam, porque os cancerosos não são curados, etc. Aí eu falei assim, olha, é simples. A igreja perdeu o rumo dela. O espírito continua o mesmo, né? A mente de Deus continua a mesma, só que a igreja perde o foco, que é exatamente o que nós estamos abordando aqui hoje, que é Cristo. Por exemplo, você vê na Atos dos Apóstolos, você não vê hipótese alguma eles se relacionando com política, se relacionando com as questões sociais. Porque o que aconteceu no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Quando eles começaram, os gregos lá começaram a reclamar. Eu não vou perder o meu foco. Eu não posso largar de oração e nem da palavra. O que eu vou fazer? Pegou o diácono, cuide disso, e a gente vai continuar com o nosso objetivo aqui. Talvez seja isso o problema hoje, pastor Adriano. O que acontece? A quebra dos paradigmas e dos princípios. Quando a igreja se distancia, ela começa a perder a sua identidade. O que nós, quando a igreja se reúne, que é um povo chamado para fora, né? Talvez seja esse problema hoje, né? O pessoal não quer ser chamado para fora, né? Não quer. Então, igreja, que é um povo chamado para fora, ela se reúne para prestar um culto. E todo culto ele é litúrgico. O que significa isso? Culto ele é litúrgico. Ele segue um conjunto de regras, de ordem, de serviço, que tem um objetivo principal: adorar Cristo. Se a igreja é de Cristo, está em Cristo, o culto, a liturgia que essa igreja presta, visa adorar Cristo. Correto? Visa adorar Cristo. Quando esses princípios se perdem, essa liturgia se perde, esse serviço, esse culto perde a sua identidade, a sua característica, o que acontece? Nós temos os desvios doutrinários, os desvios dos princípios, a igreja perde a sua essência, a igreja deixa de ser cristocêntrica. Por exemplo, quando ela vai perdendo essa essência, esse caráter de culto cristocêntrico, se a igreja de Cristo, o culto tem que ser cristocêntrico. Quando ela vai perdendo, nós temos ela cambaleando para outros objetivos. Aí nós temos hoje em dia o culto do entretenimento, o culto a anjos, o culto ao homem. Nós temos o culto
aos objetos. Culto aos objetos, aqui nós falamos de idolatria. Culto ao homem, nós falamos de antropolatria. Culto aos anjos. E nós temos o culto místico. Onde tudo mistura tudo. Culto aos objetos. Então, quando nós já observamos esses desvios, a igreja já está perdendo a sua centralidade na pessoa de Jesus Cristo. A sua liturgia começa a perder o foco e a centralidade, que é levá-la. A liturgia da igreja tem que levá-la a adorar a Cristo. Quais são as liturgias da igreja que a igreja presta? O serviço que a igreja a ordem de serviço que a igreja presta dentro de um culto para adorar a Cristo. Palavra de Deus, os louvores, Cânticos relacionados a Cristo. Não contribuição relacionados a Cristo. Relacionados a Cristo. A obra aqui de Cristo. Tudo cristocêntrico. Se ela é cristocêntrica, a liturgia é cristocêntrica. É isso aí. A liturgia, a ordem de serviço, tem que ser cristocêntrica e levar a igreja a adorar a Cristo. Quando ela vai perdendo o princípio, a sua liturgia também perde. A palavra deixa de ser cristocêntrica. A palavra que faz parte do culto deixa de ser cristocêntrica. É tipo assim, o discipulado, né? Porque hoje em dia, há um... Por exemplo, vamos lá. Entrando num ponto aqui meio... Vamos falar da liturgia e os pontos da liturgia que a igreja presta? Mas antes de falar sobre isso, faz parte agora aqui. Vamos lá. Vamos batizar pessoas na igreja. Vamos batizar a pessoa na igreja. Meu Deus. Aí, chega lá, faz uma meia dúzia de reunião. Ó, não pode beber, não pode fumar, não pode xingar, não pode isso, não pode aquilo. Pronto. Batiza. Conclusão, a pessoa te batiza, mas ela não está focada no que deveria focar, que o discipulado, na verdade, é trazer Cristo para as pessoas, né? O que eles fazem? Eles pegam e colocam uma pessoa dentro de um sistema. Ó, o sistema é esse aqui, ó, não pode fumar, não pode beber, não pode... Então, esse é um sistema. É igual, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, pastor Adriano, me prove na Bíblia onde eu não posso fumar, beber, pode ir. Aí, você vai e prova um versículo tal lá, aí o cara vai falar, não, mas peraí, isso aqui tá assim. Nós temos agora aí, né, não sei se você já viu já no Instagram, eu sempre aparece lá de vez em quando lá, um pessoal lá do LGBT, né, que usam a Bíblia, até mesmo alguns textos isolados da Bíblia, para poder trazer a sua crença para cá, né? Então, hoje o batismo, na verdade, está um pouco meio... eu também vim nessa linha também, né? Vamos falar sobre o batismo. Então, o batismo ele tem que ser centralizado em quem? Qual é a pessoa ideal? Cristo. Cristo. Não tem jeito. Então, vamos lá. Para o cumprimento da justiça. Exatamente. Para o cumprimento da justiça, Jesus desceu as águas batismais. Não foi para, como já uns já estão enfatizando, que Jesus tinha possibilidade de pecado porque ele desceu as águas batismais. Eu escutei isso essa semana, rapaz. Escutei isso essa semana, desliguei. Eu falei, não vou ouvir isso mais. Isso é um grande equívoco teológico. Por quê? Porque ele falou, convém que cumpramos a justiça. Vamos cumprir a verdade. Jesus não estava ali para se arrepender de qualquer tipo de pecado. Foi para o cumprimento da palavra. Ele desceu as águas batismais. Se nós observarmos ali o contexto em que Jesus estava, ele estava com quantos anos? 30 anos. Aproximadamente. 30 anos, né? 30 anos de idade. Jesus foi batizado quando criança? Recém-nascido. Eita, aí. E depois vocês falam que eu sou chato, entendeu? Depois vocês falam que eu sou chato. Fala, prossegue. Não, porque a pessoa se pega no meu pé por causa disso.
Gente, eu falei assim, gente, se Jesus batizou com 30 anos, por que vai batizar criança? Se não sabe nem para que está fazendo. Ah, Adriano, pode prosseguir. Pode prosseguir. Porque a criança, ela não tem poder de decisão. Com certeza. Ela não tem poder de escolha. Então, é evidente que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Uhum. Jesus, aos 30 anos, né, aproximadamente 30 anos, desceu as águas batismais. Então, nós observamos ali o contexto em que Batista evidenciava o batismo. Nós observamos ele batizando pessoas adultas. Eu não encontro ali inserido nas escrituras as crianças ou aquela criança que não tinha poder nenhum de proferir a sua fé. Nenhum ali não tem. Porque Jesus Está tinha. relacionado ao contexto. Senão Jesus tinha que ser batizado com. Ia mencionar ele batizar com 12 anos quando ele foi em Jerusalém. Mas mesmo assim não foi. Ao contrário, ele esperou a idade. Porque para os judeus, 30 anos já é uma idade madura, né? Uma idade adulta, né? Então, faz com que a gente entende que a pessoa, para se batizar, ela tem que ter consciência de quem é Cristo. É isso mesmo. Isso aí. Poder de decisão. É uma regra que Deus criou chamado o livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio, nós Agora, temos o poder de decisão. voltando às liturgias novamente, ali o nosso culto litúrgico, né? Isso. Que As hoje liturgias que fazem parte do culto. faz parte do culto. Porque que acontece? Hoje tem músicas e cânticos, por exemplo, aquela música seguinte, eu vou cantar, aí você tá com peniba com o irmão, certo? Aí vem a canção, né? Eu sou vencedor, né? Assim, eu sou muito ruim de gravar letra, né? Aí eu olho para o pastor Adriano assim, tá vendo aí? Você tá querendo perseguir, né? De alguma forma, essas músicas, elas trazem uma certa dissensão dentro da igreja, né? Deixaram de ser cristocêntricos para ser triunfalistas. Exatamente. Tem esse Os detalhe. louvores estão se tornando triunfalistas. Quando deixa de ser cristocêntrico, começa a perder as suas características, a sua identidade. E as pregações coach? Não é cristocêntrico. Tá vendo, gente? Eu não sou chato, gente. Gente, a gente tem que entender que a gente não tem, né, pastor Adriano, de pregar trazendo, passando a mão na cabeça das pessoas. Tem que trazer a mensagem porque as pessoas, elas entendam que elas precisam viver em Cristo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E nós pregamos a Cristo crucificado, mas pregamos Cristo crucificado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Já dizia Paulo, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Isso tem muito... Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. O que ele está dizendo? A nossa pregação não é antropocêntrica. Não é uma pregação baseada no homem ou em nós mesmos. Ou seja, hoje nós observamos o culto que, no caso, deveria ser cristocêntrico. Nós observamos o culto na maioria das vezes. Não estou generalizando. Tudo que eu falar aqui, eu não estou generalizando. Não. Você entende, certo? Né? Você está entendendo. Eu não estou generalizando. Mas nós observamos hoje em dia alguns cultos que tem mais do homem do que de Jesus. Tem casos aí. É uma igreja centralizada no homem, no falível, no mortal. Aí nós observamos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O que aconteceu ali? Herodes Agripa I veste-se com uma veste de prata, segundo Eusébio de Cesareia, uma veste de gala de prata que o sol batia e reluzia. E ele faz um discurso e o povo, ao invés de glorificar a Cristo, o povo começa a dizer voz de Deus e não voz de homem.
Ele que ele faz? Ele pega a glória para si. Eusébio de Cesareia diz que ele é comido de bichos. A Bíblia resume em dizer que ele é comido de bichos porque não deu glória a Deus. O que nós aprendemos aqui é transferência de glória. Uhum. A pregação cristocêntrica, ela transfere a glória para Cristo. A pregação antropocêntrica, ela transfere a glória para si mesmo, para quem está pregando. Exatamente. E ele recebendo aquela glória humana, aquela exaltação humana por parte do povo, Eusébio de Cesareia diz que ele foi comido de bichos vagarosamente, por uma simples razão, porque não deu glória a Deus. Ao contrário disto, nós observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João só falou sobre os milagres, Pedro e João está ali e havia um coxo e eles disseram, não temos ouro, nem prata, isso aí. O que nós temos, Aí. Isto nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O povo veio alvoroçado para transferir a glória, a honra, os elogios para Pedro e João, e os mesmos refutaram dizendo, não façam tal coisa como se pela nossa própria virtude esse paralítico está andando, mas a Cristo a quem vós crucificaste, no nome dele, este homem está andando. O que é isso? Transferência de glória. Transferência de glória. Porque, infelizmente, hoje, a gente vê, gente, que as coisas, elas só podem andar no lugar se nós centralizarmos Cristo. E eu vejo hoje a questão também das pregações, né? A gente falamos aqui sobre os coach, os autoajudas, né? Que infelizmente hoje na Mazimbop, né? Temos aí vários ditos pastores que têm M's e M's de likes, né? Acho que seja isso, não sei se esse é o problema, né? Que quem tem pouco like é quem não prega isso, né? E eles usam muito essas coisas de autoajuda. E eu sempre gosto de usar um jargão na igreja que esse tipo de pregação de pirona, né? Que apenas vai amenizar momentaneamente a dor, mas a causa da dor, ela continua. Hoje acabou minha dor de cabeça, mas amanhã, por eu estar envolvido com a causa do problema meu físico, eu vou sentir depois da manhã a dor de cabeça de novo. Aí eu novamente na dipirona. Então, as pessoas vão para a igreja fazendo o quê? Para poder apenas aliviar a dor e não curar a dor. Então, esse seja talvez um problema muito sério, né, que a gente precisa resolver dentro da igreja hoje. As pregações, ela tem esse envolvimento mesmo ou é impressão minha? Com certeza, é como eu disse aqui, ratificando, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, não pregamos a nós mesmo. Esses tipos de pregações são para elevar, podemos falar psicologicamente, o ser humano e tirar o foco da pessoa de Jesus Cristo. Então, vocês são evidências de uma igreja que perde a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Quando ela perde a centralidade de Cristo, ela começa a pregar a mensagem antropocêntrica, a mensagem ela começa a ser uma mensagem mística, uma mensagem baseada também na teologia da prosperidade. Infelizmente. Então a pregação está perdendo o foco. O que Jesus falou? Em meu nome, Marcos capítulo 16, em meu nome, vamos falar sobre cura. Uhum. A cura está baseada em quê? A cura não é filosófica, a cura não está baseada na psicologia. Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios.
curarão os enfermos em meu nome. Então, os milagres, as curas hoje, até as curas, os milagres hoje, está perdendo o foco que é na pessoa de Jesus Cristo. E quando perde esse foco aí, nós temos o culto místico, nós temos os elementos que podem proporcionar uma cura emocional, uma cura física. É a metodologia humana. Vamos aqui criar algo, e esse algo vai trazer o povo para ser curado. Nós observamos hoje uma necessidade existencial de muitas pessoas que precisam ser curadas emocionalmente, fisicamente, né? Precisam de curas nessa área aí. Até que não dá opressão também, né? Porque às vezes as pessoas acham que opressão é só manifestações de demônios. E às vezes a pessoa está oprimida, né? Eu já passei situações como eu já vivi, me envolvi com situações assim que pessoas vieram para a igreja que não é chegar e sai demônio, né? Existe um trabalho que vem lá de dentro que a própria pessoa ela precisa, né? Se libertar daquele dito coisa que não sei, ou seja, seja material, ou seja espiritual, para poder buscar libertação, né? E às vezes as pessoas acham que tudo tem que ser sai demônio, sai demônio, sai demônio, aí você chega a fazer um trabalho. Eu não sou contra, pastor Adriano. Eu não sou contra fazer trabalho de libertação, né? Muitas pessoas acham que eu sou contra. Porque o pastor Wagner não gosta disso. Não é que eu sou contra. Eu não gosto do trabalho que eles fazem. Aí fora aí, é que se focam somente na questão de demônio. Que na verdade nem tudo é demônio, né? Não, nem tudo é demônio. Então, esse é o ponto, entendeu? Porque aí entra a cristologia. Quando você não prega Cristo, a pessoa ela vai achar que é demônio. Mas o problema é que ela está fora do projeto de Cristo. É isso mesmo? É isso daí. Vamos substituir. Então, Quando a pessoa de Cristo é substituída, aí sobra espaço para invencionices. exatamente. Vamos inventar aqui para preencher a lacuna, né? Aí nós temos os apelos emocionais. Esse ponto é muito importante. Vamos apelar aqui, usar os artifícios humanos, porque todos nós sabemos que o povo necessitado, nós temos um povo necessitado de cura, né? De quantas pessoas agora estão sofrendo com depressão, problemas emocionais, Verdade. doenças físicas. Quantas pessoas agora precisam de um milagre? Pessoas precisam de um milagre. Então, o que acontece? Por conta desse volume de pessoas necessitadas, existem aqueles que se aproveitam desse espaço, dessa lacuna, dessa necessidade, e começam a usar os seus artifícios para trazer essas pessoas, né, e usar as suas metodologias. E as metodologias hoje usadas, infelizmente, pastor, estão, não generalizando, mas 95% estão relacionados ao dinheiro. Infelizmente. Porque esse... Posso contextualizar aqui? Pode. Posso contextualizar? Você que precisa de uma cura, vem hoje no culto. Vem trazendo o seu voto de R$100. Exatamente. Você que precisa, você que está com certo tipo de enfermidade. E a situação, no modo geral, faz o que ele... É isso mesmo? Eu estou necessitado. Exatamente. Isso aí. Infelizmente, né? Eu estou na artificialidade do conhecimento, né? Eu estou na artificialidade do conhecimento. Eu não tenho um conhecimento. Eu não tenho. A minha casa não está fundamentada sobre a rocha, está sobre a areia, né? Então eu sou levado por esses ventos de doutrina. Verdade. Aí o que acontece? Os cultos hoje não são cristocêntricos e nem bibliocêntricos, né?
eles estão inchados de pessoas necessitadas procurando uma cura emocional, procurando uma cura física e, não generalizando, esses pseudos líderes estão se utilizando de artifícios humanos para poder granjear fins lucrativos. A objetividade é lucrativa, é comercial, é mercantil. Então vamos se apropriar da necessidade do povo, trazendo o povo, e o povo traz. Fazer o que? É necessidade. Né? Infelizmente, eles mexem na acessibilidade deles. Né? Por exemplo, nós temos na Bíblia do João Batista, ele não tinha pouco membro, né? Vamos dizer, o João Batista tinha muitos seguidores, né? Ele é tipo pastor que tinha muitos membros. E João Batista não pregava autoajuda, né? O João Batista não pregava coach. O João Batista pregava Cristo, precursor. Eu estou aqui para poder mostrar para vocês. João Batista, olha só, Jesus está batizando. Ele é o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Né? Sou a voz que clama no deserto. Eu sou só a voz só. Ele. Né? Que ele cresça e eu sempre diminua. Talvez seja está faltando em nós hoje, né? João Batista veio preparando o caminho. Uhum. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele veio preparando o caminho. Ele foi o precursor de Jesus Cristo. E hoje nós temos a responsabilidade de continuar pregando, dando continuidade à mensagem cristocêntrica. Né? João Batista aponta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a nossa mensagem também deve continuar sendo, até porque, pastor, João capítulo 16, versículo 14, Jesus Cristo falou acerca do Paracleto Divino, do Espírito Santo, e ele falou sobre uma das missões do Espírito Santo, além de convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Ele falou, quando o Espírito vier, o Consolador vier, ele me glorificará. Olha só. Ele me glorificará. Aí Jesus Cristo é crucificado, ressuscitado, e ele dá instrução aos seus discípulos, ficai, Atos capítulo 1, versículo 4, determinou-os para ficar em Jerusalém, para receberem a promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jesus, em João capítulo 16, diz, quando o Espírito vier, ele me glorificará. A igreja recebe o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Correto? Então nós temos uma igreja aqui, na verdade, Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós temos a ação do Espírito na igreja e através da igreja. Através da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja ela não conseguiria, jamais iria conseguir fazer o que ela conseguiu fazer. Ela só fez mediante a ação do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, Jesus Cristo disse que o Espírito, quando viesse, ia glorificar ele. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o que esse Espírito iria fazer a igreja fazer? Pregar. Glorificar a Cristo. E quando não tem arrependimento, a pregação não tem efeito. Não tem como. É que eu falo, hoje em dia o que acontece? Hoje as pessoas, elas tendem a querer dizer que Cristo... Eu não queria muito mexer com isso não, porque o senhor vai ficar 3 horas aqui. Né? Mas tem uma coisa que a gente sempre ouve, eu acredito que você já viu já. Deus me falou, né, que eu tenho que fazer isso. Já viu isso já, né? Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Aí, no final das contas, aquela ação da pessoa na igreja, ela está fazendo de uma coisa inversa ou contradizendo aqueles princípios fundamentais de Cristo.
Aí fica aquela coisa, fica a confusão dentro da igreja hoje. A confusão, ué, será que Deus isso? Aí, por contrapartida, o mundo está vendo isso. E aí, o que faz? Faz com que hoje olha para a igreja e aí eles não vão perdoar a mim, não vai perdoar você, eles vão generalizar. Olha, é a igreja. Então é o pastor Wagner, é o pastor Adriano, é o pastor fulano. Aqueles que querem primar da palavra, ou priorizar a palavra, ouvir a palavra, acabam entrando nesse pacote da igreja que a qual está praticamente longe de Cristo. Né? Então a gente fica com Deus me falou, mas o Deus que fala, né? Será que Deus tem falado com a igreja hoje mesmo? O interessante é que o Deus que fala com muitos, ele só fala o sim. Existe, Deus fala ou sim, ou não, ou espera. Exatamente. Muitos falam, Deus falou comigo, mas Deus só fala o sim. Já percebeu isso? Só sim. Só sim. Acabou. Se tratando de qualquer área, Deus fala assim. Deus fala, ó, não é, não foi Deus que falou. Espera mais um pouquinho, não foi Deus que falou, mas Deus falou. E hoje parece que as profecias, ou melhor, a igreja vai, ou melhor, as pessoas vão na igreja hoje com essa mentalidade. O sim. Né? Eu quero ouvir o sim. A mensagem foi dura demais, então não foi comigo. Não. Então hoje o pastor Adriano pregou, não falou, hoje Deus não usou ele para falar comigo. Né? Então hoje o pastor Adriano não falou, mas aí o pastor Adriano foi e começou a pregar. Isso porque Deus vai te dar vitória, porque aí hoje o pastor Adriano falou comigo. Hoje Deus falou com ele. Hoje Deus usou ele. Então a gente vê que as coisas estão um pouco meio complicadas, né? Eu sempre falo que a gente precisa, os pastores, no modo geral, isso dizendo agora, generalizando todos, incluindo nós dois, né, pastor? A gente precisa entender que a Bíblia não é um livro que a gente quer interpretar. Ao contrário, a Bíblia ela já é auto-interpretada, né? A gente só tem que entender o que Deus quer estar falando conosco, e não nada disso. Só para a gente poder não prolongar muito, temos ali no capítulo 6 de João, você vai lembrar dessa passagem, que quando Jesus vai ali, o pessoal fica todo empolgado, né? Milagre aconteceu. E acontece algo interessante ali naquela passagem, que Jesus, quando ele percebe a empolgação do povo, o que ele faz? Some entre a multidão. Depois ele aparece lá com os discípulos no meio do mar. Aí quando ele desembarca lá em determinado lugar, quem está lá? A multidão. Aí Jesus olha para eles e fala, vamos mudar a história. Vocês querem vir a mim por causa do pão. Dos peixes. Dos peixes. Mudou a história. Agora tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Essa é a mensagem que tem que ser pregada hoje? A mensagem hoje que o senhor está falando é a mensagem baseada apenas em milagres. Não, estou falando a mensagem que Jesus depois pregou para eles. Ó, acabou, não tem mais pão, nem mais peixe. Não, mas é a mensagem baseada em milagres que interessa a muita gente. Não, isso. Já teve situações de pessoas chegar dentro da igreja e falar assim, ó, se Jesus não fizer, eu largo ele. Nossa, já ouvi isso muito já. Se Jesus, é como se colocasse Jesus num beco, Jesus não é Senhor para muitas pessoas. Isso. Existe o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. Jesus Salvador ele é de muitos. Uhum. Ou de quase todos. Mas Jesus Senhor? Jesus não acerta. Por que me chamar esse Senhor? Eu se tirou da minha boca para prossegue. E não fizerdes o que eu mando. O que é? Agora, gente, o que você acha? Você agora, deixa eu falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho para esse povo aqui agora. O que você acha que Jesus disse? Fizer o que eu mando. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. Ou a gente entende o que Jesus quer de nós, ou vamos continuar, né, pastor Adriano? A igreja está aí cheia de gente, mas com pouco poder. E por conta disso, a sociedade sofre com isso. Porque não tem poder, não tem a autoridade de Cristo,
E no final das contas você vai ver que nossos vizinhos ali estão vivendo no mundo das drogas, vivendo no mundo disso, e às vezes a gente que estão aqui no meio coisa, a gente fica assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Na verdade, Jesus fala assim, não tem que fazer nada. Continue ensinando, ver que o povo aprende, né? Porque o que é o testemunho, né? Não tem lá, que você acabou de falar agora aqui, né? É receber o Espírito Santo para testemunhar, né? Então, quando a gente não pode, o testemunho não tem valor, porque é um sinal que o Espírito Santo não está operando, né? Uma igreja, que nem eu falei, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não vai glorificar outra pessoa a não ser Jesus. Porque a missão do Espírito é glorificar a Cristo. O Espírito impele, o Espírito leva, o Espírito conduz a igreja a glorificar a Cristo, porque essa é uma das missões do Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta e prega uma mensagem cristocêntrica. Ele não era um catedrático estudioso. Não era. Atos capítulo 4, Pedro, mais uma vez, De novo, persuadido pelo Sinédrio, mediante o milagre que acontece em Atos capítulo 3, persuadido ao Sinédrio a parar de falar o nome de Jesus Cristo. Eu escutei isso assim. Se fosse Pedro antes do Pentecoste, aquele Pedro dúbio, vivenciando na dubiedade, ia negar a Cristo. Mas agora ele está cheio do Espírito. E ele falou assim, não podemos deixar de falar do nome pelo qual nós somos testemunhas. Atos capítulo 4, versículo 31, eles se reúnem e vão orar, e Deus dá ousadia para eles continuar pregando a palavra. Então, nós observamos que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega a Jesus Cristo. O culto é cristocêntrico. A liturgia, a pregação é cristocêntrica. A oração, Jesus falou assim, em meu nome. Ou seja, os milagres, em meu nome. Os milagres ocasionam-se no nome de quem? De Cristo. De Jesus. A oração, Jesus falou em Mateus capítulo 6, tudo que pedi em meu nome, isso aí, recebereis. Então, a liturgia, a pregação é cristocêntrica, a oração é cristocêntrica, os milagres, os sinais são baseados no nome de Jesus, não há ali um materialismo envolvido, entendeu, pastor? Vamos usar elementos para trazer o milagre sem a pessoa de Jesus Cristo. É o que está acontecendo hoje. Quer dizer, vamos lá. Vamos tentar agora. Por exemplo, eu vou me colocar como exemplo, tá? Assim, vou colocar eu como exemplo. Vamos lá. Eu sou pastor da igreja e eu não estou muito fim de entrar nessa de cristocêntrico, não, pastor Adriano. Então vamos lá. Gente, essa chave aqui é a chave que, se você colocar a mão, você vai receber o milagre. Meu Deus do céu. Rapaz, gente, eu vou ser sincero. E algumas pessoas vão me responder agora, pastor Adriano, né? Pode até fazer esse comentário depois, que fala assim, mas pastor Wagner, pastor Adriano, mas tem pessoas que receberam. Tudo bem, gente, eu acredito que algumas pessoas recebem, mas por causa da misericórdia de Deus. Entenda isso só. Agora, quem foi o cidadão que gerenciou aquilo tudo, pode ser que ele vai pagar um preço muito alto, né? Vou dar uma suposição. Nós estávamos orando uma vez e um líder, que por ética eu não falaria o nome dele, que ele trouxe um galão de água desse tamanho. Falou, nós estamos aqui trazendo esse galão de água. Vou pedir ao nosso irmão Adriano para estar orando. E essa água vai efetuar muitas curas no culto. O povo vai trazer o voto e nós vamos distribuir a água. Essa água é uma água ungida e ela vai trazer a cura. Aí eu, diante de todos ali, eu falei, eu não posso negar. Falou com quem, né? Não posso negar o nome.
podia mexer com Se eu qualquer... negar aqui, ele me nega lá. Com qualquer, pedir qualquer um, menos você. Olha o que eu... Olha a minha refutação, pastor. Uhum. Eu falei assim, porventura, o nome de Jesus perdeu a sua eficiência e o poder? Oh, meu Deus. Se eu orar esse elemento, eu estou dizendo que o nome de Jesus perdeu a eficiência e o poder para curar. Verdade. Ele disse, em meu nome curarão os enfermos. Isso aí. Em meu nome. O paralítico lá de Atos capítulo 3, o que Pedro falou? Não temos ouro, nem prata. Não foi elementos que trouxe a cura. Exatamente. Foi o quê? O que ele disse? Mas o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Só para te poder colocar aqui É em nome. uma pimentinha nessa conversa aqui. Você quer... gente, eu vou perguntar para o pastor Adriano. Você quer dizer que esse pessoal não tem Jesus, rapaz? Uma pimentinha aqui na conversa. Há uma crise de identidade aí. Há uma crise de identidade espiritual. Perderam a identidade, né, rapaz? Isso aí, falando sobre a revelação de Jesus Cristo, que é Apocalipse, nós temos uma igreja evidenciada, né? Que segundo os escatólogos, cada igreja ali da Ásia Menor, cada igreja pertencente à Ásia Menor, cada igreja, de Éfeso até Laodiceia, representa um período da igreja na face da terra, sendo a última, a derradeira, a igreja Laodiceia, representando o período apóstata da igreja, a igreja apóstata. E onde é que Jesus estava? Então, aquilo ali não é para pecador, não, que muitos interpretam erroneamente, dizendo que Jesus está batendo na porta do coração do pecador, que é um erro. Não é. Jesus está batendo na porta da igreja. Da igreja. Jesus está onde? E qual é o contexto da igreja? Quem bate na porta está onde? Está onde, gente? Vocês podem me dizer onde? Essa igreja é cristocêntrica? Não. Ao contrário, é uma igreja materialista, consumista, ambicionista. Rico sou e de nada tenho falta. Jesus repreende ela dizendo, pobre, cego, miserável, nu. Jesus do lado de fora. Então, a igreja, segundo aí o palco profético, escatológico, o desfecho da igreja não é um desfecho bom, né? É de extrema apostasia, como o próprio apóstolo Paulo falou. Exatamente. Jesus do lado de fora, isso é uma apostasia. A igreja materialista, olha só, rico sou e de nada tenho falta. De modo nenhum sou contra a riqueza. Não. Você pode ter dinheiro à vontade, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, você só não pode ter dinheiro no coração. Isso aí. Dinheiro é benção, serve como sombra, mas só não pode ter no coração. A prioridade da igreja não é o dinheiro. Aí o que nós temos? Quando a igreja começa a perder a centralidade na pessoa de Cristo e a sua liturgia deixa de ser centralizada na pessoa de Cristo, nós temos aí alguns tipos de cultos que estão surgindo, que é o culto da prosperidade. É o culto centralizado em Mamon. Só conhece Mamon? Jesus falou sobre Mamon? Está lembrado sobre Mamon? Jesus falou sobre Mamon, não falou? Falou. A Mamon é representado como o Deus do dinheiro ou Deus da riqueza. Ele disse, não pode servir a dois senhores. Não. Ou há de servir um ou desprezar o outro. É o que nós estamos vivenciando hoje em dia. É isso daí. É o culto ao dinheiro. Quando a igreja começa a perder essa centralidade na pessoa de Cristo, nós encontramos alguns cultos aí que está centralizado na riqueza material, que está centralizado no dinheiro. As mensagens não são cristocêntricas. As mensagens são baseadas no conhecimento da prosperidade, na teologia da prosperidade.
E essa teologia da prosperidade, essa pregação, ela é uma pregação que está baseada apenas no Antigo Testamento. Você não vai encontrar essa mensagem sendo exposta, pregada, vaticinada no Novo Testamento. Até porque o Antigo Testamento, nós temos ali o entesourar. Eles usam isso. Por quê? Abraão foi rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico, e Deus, por intermédio de Abraão, ele abençoou Israel com todas as sortes de bênçãos materiais na terra de Canaã. Na pessoa de Abraão. Então, na pessoa de Abraão, Israel foi abençoado com todas as sortes de bênçãos materiais na terra de Canaã. Agora, na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, o critério muda. As bênçãos já não estão mais em Canaã. Elas estão nas regiões espirituais. Elas já não estão mais focalizadas na pessoa de Abraão, mas na pessoa de Jesus Cristo. Elas não são mais materiais. Elas são exclusivamente prioritárias espirituais. O material se tornou secundário. O que está escrito? Todos nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, então em Jesus a igreja que teve o seu nascedouro na pessoa de Cristo, fundamentada em Cristo, protegida por Cristo, a igreja que está em Cristo, qual é a igreja mais abençoada? É a igreja que é mais espiritual. Com certeza. As bênçãos são os espirituais, mas hoje os valores estão invertidos. Porque, inclusive, irmãos, para poder sempre testificar isso tudo, que o próprio Jesus, né, no capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre isso, né? Sobre as questões de buscar primeiro o reino e a sua justiça, e deixa que e as outras coisas são apenas consequências. Secundárias. Bom, amados, é um assunto muito, como diz o ditado, é pano para manga, né? Pano para manga. E vamos deixar uma segunda parte aí para a gente poder conversar mais sobre isso, né? Temos aí a questão da encarnação de Jesus, porque aquele negócio também, não vamos falar agora sobre isso. Mas que aí a pergunta vem, né? E vamos deixar esse final aqui com uma pergunta. Como introduzir Cristo dentro da igreja? Né? E aí vai ser a nossa próxima conversa. Hoje nós falamos sobre esse relacionamento que está um pouco meio embaralhado de Cristo e a igreja. Aí talvez você está me perguntando, mas pastor Wagner, pastor Adriano, como eu resolvo esse problema? Então, fica ligado aí no nosso podcast, que nossa próxima conversa com o pastor Adriano será justamente isso, como introduzir Cristo dentro da igreja. Aí você vai saber como resolver o seu problema. Infelizmente, hoje nós falamos de problemas. Agora temos que falar da solução. Então, fica aí essa conversa com o pastor Adriano. E finalizando aqui, trazendo as minhas considerações finais, eu deixo Lucas capítulo de número 19. Que quando Jesus entra em Jerusalém, trazem o jumentinho. Antes de entrar em Jerusalém, não foi Jesus que se assentou sobre o jumentinho. Anota isso. Jesus não se assentou sobre o jumentinho. A Bíblia diz que os discípulos colocaram Jesus em cima do jumentinho. Fica aí essa recomendação espiritual. Precisamos aprender a sempre colocar Jesus em cima. Exatamente. Colocaram Jesus em cima. Jesus tem que estar em cima. Temos que colocar Jesus em cima. É Jesus
na pregação é Jesus, nos louvor é Jesus, no culto e na liturgia. Deus em Cristo abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Agradeço aí a oportunidade. Gente, Deus abençoe vocês. E a próxima conversa vai ser interessante, porque se nós não introduzirmos Cristo nas nossas liturgias e como fazer isso, vamos continuar perdidos, tá bom? Deus abençoe. Até a nossa próxima conversa aqui no nosso OpaCast. Pastor Adriano, muito obrigado por mais uma vez aí. E temos a próxima. Guarda isso aí, hein? Esse tema aí. Deus abençoe vocês. Amém.